Já apareceu? Estou falando alguma coisa ali. Ele estava na tela, que saiu a tela, como que tá falando? Estamos aí no painel do Helenismo aqui na turma de Balneário Camboriú. Agora há pouco tivemos a participação das meninas e da maestrina Gisele, pregadora. Excelente. Deu. Quero ver agora. Vamos lá, meninas. Vamos lá, menino. O assunto que nós escolhemos foi a influência do helenismo sobre a igreja, né? Aí a influência veio principalmente através da cultura grega, né? E um idioma que era universal na época. Então, isso estava bem presente, né? Naquela época. Tanto é que foi escrito todos os evangelhos, né? E parte do pensamento também em grego, né? Então, aquela influência era grande, né? E crucial foi o poder de Deus usando um homem através do seu Espírito Santo para não deixar eles pender para um lado, pender para o outro, deixar misturar as coisas, né? A cultura e preservando a palavra viva, né? A cultura verdadeira cristã. Só um ponto aí. É muito interessante entender o seguinte. O fato do grego tornar-se comum tem algo muito importante para colocar. O comércio mundial se divide em duas partes. Na Idade Antiga, né? Já no período Mesolítico, Neolítico ali, você vai ter comércios locais. E presença de povos pequenos trocando. Na época não tinha dinheiro, era nas trocas, né? Quando Alexandre Grande percebe que o mundo inteiro está se chegando, e as mercadorias, por exemplo, a tapeçaria persa, os vasos gregos, alguém está, olha, os navegadores, os conquistadores, porque tudo vai conquistar. E chega e vira novidades que eles trazem. E agora precisa do quê? Todo mundo fala um idioma diferente, porque como é que vai fazer o negócio? Vai buscar as coisas. Tem sempre um intérprete por dia. Aí surge a ideia de uma língua geral para o comércio. Esse comércio se desenvolve no Mediterrâneo ali. E dali foi do litoral para dentro dos países, né? E aí todo mundo entendeu que essa língua era necessária. Então ela começa com uma necessidade comercial, depois vai acontecer. Os reis vão precisar dessa linguagem, as conquistas deles. Depois os éditos, né? Que são a documentação. E aí o mundo entendeu que era bom ter uma linguagem só. Por exemplo, temos o inglês hoje. Por um bom tempo foi o francês, um bom tempo. Até o Brasil tinha nos anos 60, mais ou menos. Então, muito importante colocar isso aí. Alberi. Eu vou ler a última parte aqui da aula, né? Fala igual o helenismo, vou ler essa partezinha, vou editar um pouco aqui na minha interpretação. O helenismo, na verdade, serviu ao Evangelho. Mas o Evangelho é superior pela revelação divina. Não menciono isso com desprezo em relação à cultura grega, tanto é para diferenciar o que Deus enviou através dos seus chamados e ungidos. Ao menos algumas coisas das artes e culturas aprova o Senhor permitir para ser um ponto na propagação da sua graça. Bom, eu tenho entendido aqui, Deus, né, por falar, ele estava já por trás de tudo isso, né? Deus é um criador, então Deus estava presente, né? Permitiu, porque não tinha chegado o tempo ainda da revelação, tá? E então esse povo, eles viviam, né? E eles buscavam Deus de alguma maneira, na Bíblia, né? Se tateando por virtude posso encontrar, o apóstolo Paulo fala essa palavra lá no Apóstolo, né? Quando ele encontra lá um altar, né? E aquele altar era de Deus desconhecido. Então, eles buscavam Deus da sua maneira, né? Através do conhecimento, né? Só que a Bíblia diz, né, que o Deus não se revela através do conhecimento humano. Ele é divino, ele é divino, né?
Então, Deus estava dando tempo, e chegou o tempo dele se manifestar aos homens. Mas aquilo ali já era tudo de Deus. Deus estava por trás de toda essa cultura, né? Com certeza. E agora, quando ele se revela, ele aproveita, na verdade, né? Os homens agora que ele viu, né? Ele aproveita aquilo que já existia, mas para mostrar agora um Deus superior, que tudo já havia feito, até por uma declaração do apóstolo Paulo, ele diz, olha, né? Vocês estão buscando Deus realmente da maneira de vocês, mas Deus ele vai se revelar de uma outra maneira. Ele é Deus. Agora, eles tiveram outro conhecimento, na verdade, é uma revelação, para que eles estavam em trevas ainda espiritual. Não tinham conhecimento espiritual. Por isso, o Evangelho se manifesta superior a todo conhecimento, a toda a filosofia. Tá? Então, o Evangelho se revela ali através agora de homens que Deus escolhe, né? Mas tudo que Deus já tinha feito, que permitiu os homens viverem, ele aproveita toda aquela gama de coisas que já existia, só que ele vem com a luz sobre aquilo, né? E agora a gente começa a entender a luz da verdade, né? Porque a gente também buscava a verdade através dessas coisas, né? E para eles era uma realidade, era uma verdade, até que a verdade aparece relativa, né? A verdade, aliás, absoluta, né? Uma verdade relativa. Tá? Hoje, digamos, um cientista busca lá o conhecimento e quando ele descobre algo, aquilo é uma verdade. Mas só que passa um tempo, aquela verdade já passa a não ser mais a verdade que algo superior, vamos dizer, descobrem algo mais sobre aquilo. Uma vez um pastor falou que Deus fez o mundo visível e invisível. E há mais ou menos há uns 180 anos atrás, quase 200 anos, foi descoberto esse telescópio, né? Que aumenta o microscópio, né? Os dois têm ficção. É uma ficção. Eles descobriram no nosso mundo invisível. Era o organismo, né? E multiplicando, começaram a enxergar. Então, até aí não existia. Então, até ali existia uma verdade, mas descobriram mais uma verdade que está também na Bíblia. Ele entendeu tanto invisível e invisível, né? Então, para eles era uma verdade, mas depois entra uma outra verdade, que é a primeira verdade deles, que é o Evangelho, e agora tem uma revelação realmente do Deus Todo-Poderoso, Criador, e né? Isso era para que Deus, né, fosse conhecido, né? E as pessoas devem entender que existia realmente um Deus Criador, na mente humana, né? Deus tinha dado vários conhecimentos para esses homens, mas agora tem uma verdade por trás de tudo aquilo, né? Essa é a minha palavra. Que resumo bom, hein? Muito bom. Gilmar está em situação difícil agora. Ô, Beli, é importante o que você falou do ponto de vista científico. Você falou aí, o telescópio, o microscópio, tal, descobriu muito. Mas acho que o Gilmar sabe disso. Que os gregos já falavam naquela época. O mundo invisível, da mitologia, não da ciência hoje. Para eles, essa questão do nano, por exemplo, já naquela época não tinha ainda essa coisa, né? Então, você está colocando algo interessante. Isso que eles acharam hoje na ciência, ela a conversa dos gregos lá no passado sobre o mundo invisível, que é o mundo do Tártaros, né? A dos titãs e tal. Tinha isso também. E o Evangelho vem para tudo isso, né? Para esclarecer tudo. Agora bora eu só consigo apreender todo esse sistema de vida cultural e o Deus de Israel associando a fatos históricos, que é como eu consigo gravar no meu cérebro. Então, nós temos a cultura dos sumérios, né? Onde começou a linguagem escrita, e tem inscrições lá. Eu faço esse registro porque na América do Sul, por exemplo, existiram civilizações fantásticas, mas eles não tinham linguagem escrita, não deixaram nada registrado, só imagem, né? Algumas imagens e são fantásticos, fizeram obras incríveis, né? Então, a partir dos sumérios, nós temos, na verdade, o monoteísmo através de Abraão, né? que o Deus chama pai Abraão, né? Porque ele introduziu o monoteísmo. Inclusive, a família de Abraão era politeísta e fabricava imagens, né? Então, Abraão, né,
Deus enxergou nele uma possibilidade, né, da verdade através dele ser como uma semente e ser verdadeiramente o Pai das Nações. Então, o que veio a partir daí, né, e aí associado à linguagem escrita, né, começou a ser escrito e começou a ser o fundamento de toda a sociedade ocidental hoje, inclusive a nossa brasileira. Então, mesmo quem é ateu vive numa sociedade organizada segundo a teologia, né, que veio lá de Abraão através do povo judeu. Então, nós somos uma sociedade judaico-cristã. Eles continuam no Velho Testamento, e nós temos associado agora também a revelação de Jesus, né? E vivemos esse período da graça. Então, voltando lá nos tempos antigos, Deus permitiu que os impérios fossem organizados e começassem a dominar os povos, né? Então, nós temos aí a menção na Bíblia dos assírios, né? E que acabaram com as 10 tribos, inclusive ali com a parte onde hoje é Gaza, que é os filisteus, né? E eles levaram embora todo esse povo, colocaram outros povos ali. E Deus não permitiu que tivesse isso com Judá, que estava associado com Benjamim, né? Por causa da descendência de Jesus na genealogia, né? Porque a Bíblia diz que eles cometeram infâmias ainda maiores que as outras 10 tribos, né? Então, nós temos aí o domínio dos assírios, depois eles são sucedidos pela Babilônia, os persas, né? E finalmente vem o Alexandre, e vem a história do grego, que é a razão da nossa fala. Então, o Império Grego foi um disseminador de cultura, devido ao que nós conhecemos da nossa história, que são os grandes filósofos. Os filósofos deram origem a toda a nossa ciência moderna, né? Para você ter ideia, eles já conseguiram no átomo, eles mediram a circunferência da Terra, calculando a sombra e o avanço dela, o sistema heliocêntrico, né? Que a igreja não admitia, e matava pessoas, queimava pessoas que não colocavam a Terra, por exemplo, como centro do universo. Eu estou falando aqui do ano de 1500, né? Então eles já conseguiam isso, né? 2000 anos atrás, né? De tudo isso, né? Então você veja, o império de Alexandre, o grego, né? Ele vem logo antes do Império Romano. Então, você vê ali, por exemplo, Daniel falando que era a permissão de Deus que o Império da Babilônia levasse cativo o seu povo exatamente para eles voltarem ao monoteísmo, né, como o professor falou. Então, associado a esses fatos históricos, eu consigo gravar e ver a evolução, né, de como as coisas se organizaram, porque a Bíblia ela deve trazer uma linhagem onde Deus trabalhou para ele realizar os feitos dele aqui e deixar isso registrado para nós, graça, né? Então, a cultura do povo helênico, do povo grego, ele se destacou muito ao ponto que a sociedade grega, né, as elites da sociedade romana falavam grego e estudavam os filósofos gregos. Tanto é que a linguagem comum era o latim e era chamada linguagem vulgar. Era uma linguagem vulgar do povo, mas a elite da sociedade romana falava grego. Então, o que é que disseminava? Qual o centro, né, dessa cultura? Qual a diferença da cultura grega para a nossa ciência hoje, né, que eles originaram a nossa ciência? Então, a filosofia grega buscava um entendimento do porquê as coisas aconteciam. E eles chegavam ao ponto que eles não tinham busca. Entende? Porque quando você pergunta, foram os deuses, eles eram politeístas, né? Então, quem criou os deuses? Então, eles não tinham respostas para isso. Tá? Isso, na evolução da sociedade, né, vem a culminar lá por volta do ano 1500, né, quando um descendente de judeu chamado Isaac Newton começou a fazer formulações matemáticas de fatos que seja comum, por exemplo, cair uma batata.
mas ela caiu ou foi atraída? Ele fez uma pergunta que ninguém fez. Por que a maçã caiu para baixo e não para cima? É porque tem uma força que puxa, é a gravidade, que é cálculos, e trouxe a primeira ideia de como funciona a atração cósmica. Então, você vê aí que a partir, né, do Isaac Newton, a ciência deixou de perguntar por que as coisas acontecem. Ela se dedicou a ver como acontece e o que eu posso dominar a respeito disso. Então, foi a partir daí que se desenvolveu a ciência em áreas definidas, porque o conhecimento começou a ficar muito grande para uma pessoa só, como os filósofos, estudar. Então, os filósofos estudavam astronomia, matemática, música, por Aristóteles, responsável pela ideia das notas musicais, né? Inclusive, isso originou depois as partituras. Então, você vê que isso foi uma influência muito grande até os dias de hoje. Então, imagine o Império Romano que fez alguma coisa após Alexandre, né? Então, quando Alexandre morreu, o reino foi dividido entre os seus generais, né? O Ptolomeu, por exemplo, ficou com a área ali do Egito, ali de Israel também, da África, ali, norte da África, e Israel também, entendeu? Então, você vê que existe toda uma geração de faraós que são de origem ptolomaicas, inclusive a mais célebre delas, que é a Cleópatra, entendeu? Eram faraós do Egito que eram gregos, entendeu? Então, a influência dos gregos em função da disseminação desse conhecimento cultural, né, de origem à ciência, sobrepunha, né, os demais impérios que vieram a seguir, tamanha influência que eles tinham. Então, obviamente, influenciou também, né, a disseminação da religião, né, do evangelho. Então, eles eram politeístas, e vem através de Abraão, num país minúsculo, que é Israel, eu acho que é menor que Santa Catarina, e trouxe para nós, né, essa adoração ao Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, né, e que domina hoje todo o Ocidente. Compreende? Então, qual a influência que eles deram a respeito disso? Bom, o grego foi, então, a língua matriz para disseminar esse conhecimento. Então, quando Alexandre estava no Acre, ele fundou, por exemplo, uma igreja, uma cidade no Egito chamada Alexandria. Alexandria. E lá em Alexandria, ele fez uma grande biblioteca, e o mérito de Alexandre, os outros povos destruíam tudo. Alexandre não. Alexandre conquistava e trazia o conhecimento que esse povo tinha. E ali ele fez uma grande biblioteca. Tá? Então, eu imagino, né, o que não tinha ali dentro dessa biblioteca. E ali ele trouxe 70 israelitas, judeus, para traduzir o conhecimento da religião que veio de Abraão para o grego, né, que é a Septuaginta. A Septuaginta. Então, veja, a disseminação dessa religiosidade, desse monoteísmo, passou por aí porque teve um homem chamado Alexandre que não destruía os povos, adquiria o conhecimento deles. Você veja quanto isso é fantástico. Se não fosse a Septuaginta, depois não teria como traduzir para o latim. E depois do latim, né, a divisão da igreja, o protesto contra o Papa, o protestantismo, fez com que Lutero traduzisse do latim para o alemão. O alemão foi para King James, King Jones, né? Isso, lá da Inglaterra, onde tem naquela região e que traduz para o português de Portugal, que é a nossa Bíblia. Então, tudo isso é impressionante. E um país minúsculo, uma cultura de religião, de um monoteísmo, vem e se propaga de uma forma universal. Só não foi para o Oriente, até agora, né? Cabe a nós agora levar por enquanto, né? Já está sendo levado para lá.
Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sim. Chama atenção a quantidade de detalhes ricos, os ricos detalhes que tem nesse decorrer dos anos, para a Bíblia se manter intacta a palavra de Deus até hoje, né? É o controle de Deus, né? É o controle, mas é detalhe. Sobre o domínio de Deus, né? Que é uma verdade maior que a verdade deles, que sobrepõe a uma cultura fantástica como é a grega. Então, é só o Espírito Santo mesmo junto para vencer isso. E através do grego também que foi conseguido traduzir os hieróglifos, né, da escrita egípcia, que foi a primeira, que foi achada uma pedra que estava escrito em grego. Pedro Roseta. Ok. Pessoal, vê como essa matéria é muito importante? Essa matéria é importante, inclusive ela não era uma matéria presente nos seminários. Ela está agora 5 anos para cá, ou 7 anos para cá, que ela vem tomando de dimensão, para a gente entender. Eu só queria terminar aqui com uma antitese, a questão da palavra influência, que todos nós usamos aqui a influência, né? Mas, fazendo uma análise mais exegética da palavra, nós diríamos que a cultura grega ela foi serventia, de fato. Quando eu falo influência, eu estou canalizando que a contribuição grega para o evangelho ela teve uma presença de formação de estrutura, que não é o caso aqui. Quando a Grécia falava em Uranus e Gaia, já havia no Gênesis o Senhor que fez o céu e a terra. Então, não influenciou em nada aí. No caso, o paralelismo da cultura foi que abriu portas para escorrer o evangelho, que já veio pronto, já veio revelado. Não há nada na Grécia que eu busque para tentar entender o evangelho. Pelo contrário, a gente responde à Grécia. Quem é a verdade? Quem é que falou eu sou a verdade? O único homem que disse isso na face da terra. Algum outro falou isso? Pelo contrário, Confúcio mandou para o canal Caminho, Mahatma Gandhi falou que ele não era o fim de tudo. Ou seja, Jesus ele falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a nenhuma divindade. Não há nenhuma divindade que você vá se não for por mim. Eu sou o único canal. Então, assim, é muito importante, porque essa matéria vai te dar subsídio para você contrapor a academia, que hoje tenta fazer com que o evangelho seja pelo contrário, uma influência grega, na forma estrutural. O que nós vamos ter um problema é lá para o quarto século com Agostinho de Hipona, que é o Agostinho, aquele que era advogado, que foi de Milão. Então, nós temos um dos maiores teólogos que nós conhecemos. É ele que vai dar a ideia para Lutero sobre a predestinação. Mas nós temos Tomás de Aquino, que vai vir no século XIII. Ele vai pegar uma seringa, vai injetar na veia da igreja, vai puxar toda a filosofia, ele vai realmente separar. Isso já tinha sido feito lá no começo com os pais gregos, os pais nicenos. Os próprios pais gregos, eles mesmos fizeram isso na época. Eles eram na academia, eles conheciam muita coisa. O Clemente, por exemplo, ele era um dos maiores eruditos que já aconteceu. Tertuliano e outros mais, Orígenes, Porfírio, Raimundo Lu, Metódios, todos eles. Deus levantou a primeira leva de discípulos, eram homens indoutos. Eram aqueles que iam desbravar o evangelho, pregar, ir para cima, curar e tal. Aí veio a segunda leva, que eram homens cultos. Olha, interessante. Que tinha a mesma unção, o mesmo poder, mas ele tinha como contrapor o gnosticismo, né? O docetismo e tudo que surgiu depois. Essa matéria é importante demais para a gente entender melhor isso aí. Amém, pessoal? Alguma dúvida? Pois não? Se era proibido para ele falar? Ele irritava as pessoas com isso. Exatamente. Era a revelação para Moisés,
que era impronunciável, eles não pronunciavam mais, porque não era pronunciado de Deus, então porque isso aproximava a ideia de que ele fosse realmente o Messias. Eles não gostavam disso. Aliás, é por isso que uma das coisas... Blasfêmia. Mas a resposta é bem clara aí. Quando ele fala assim, ó, onde se cumpriu em mim essa palavra, meu, ele quase morreu ali antes da cruz. Os caras iam para cima dele, né? E também ele se ocultou lá em cima também, naquela vez que ele se ocultou também, porque para não ser morto, né? Deus teve que apelar, ele teve que ocultar, senão ele não ia cumprir a promessa dele, né? É. Na verdade, é isso aí, porque Deus usou essa expressão no passado também. Eu sou o que sou, né? Eu sou o grande eu sou. O eu sou, manda dizer. É. Ele se identificava como eu sou. O nome de Deus é eu sou, né? No caso. Porque ele é o eu absoluto. Nós somos o eu impotente. Ele é o eu que nada nele está ainda para se desenvolver. Além disso, por exemplo, eu conheci agora o Dr. Gilmar, né? E eu tenho um conceito dele hoje. Daqui um ano eu vou ter um outro conceito. Ou melhor, creio que sim, ou pior. Como nós aqui também. Isso é que nós estamos desenvolvendo ainda o nosso eu. Vê uma pessoa lá na esquina, aí você fala assim, deve ser o irmão João Gabriel, o jeito de andar, é ele mesmo. Eu sabia que ele estava vindo lá. Com Deus acontece isso. Deus, não há sombra de dúvida. Nada nele se desenvolve. Deus está no absoluto ápice do último mega blaster powerful. E se ele fosse atualizável, em milissegundos já estaria de novo se atualizando. E a dimensão de Deus, que é infinita, a gente não consegue alcançar. Ele já está no máximo do máximo do seu desenvolvimento. Se é que ele tem, né? Porque Deus não precisa desenvolver. Ele não precisa sair de um ambiente, porque, logicamente, o ambiente seria maior que ele. Isso é metafísica. Se ele está saindo, desenvolvendo, significa que ele está saindo de algo maior do que ele. Ele não pode, ele é maior que aquele algo. Então, ele é acima, a quem e afora. Eu não posso nem falar assim, ó, Deus não está também. A dimensão que não tem dimensão para ele. Ao lugar, não tem lugar para Deus. Ele está acima, a quem e afora. Toda vez que eu condiciono Deus a um certo local, eu diminuo quem ele é. É incrível. Nós cantamos, Deus está aqui. Isso é por uma questão de figura de linguagem. Mas ele está aqui porque ele é muito grande. Ele é tão grande que ele tem que estar aqui. E não tem jeito. Sabe, o ar, por exemplo, o ar é tão grande que ele está aqui porque tem que estar aqui, ele é ar. Né? É o caso de Deus. Eu não consigo dimensionar. Por isso que em todas as coisas do mundo você tem um significado. Deus, jamais você vai ter o conceito. E o conceito, eu já expliquei uma vez, né? É por isso que, acabou. E por isso que ele exige adoração, porque como ele não tem outro, então não é egoísmo dele pedir, porque não há como se comparar com outro Deus, é dele, a adoração é dele. Mas eu falei com você sobre conceito e resultado, falei, e significado, falei? Deus, você não consegue ter significado, você vai ter conceito. Conceito ainda, o conceito mais alto que você tiver de Deus, ele vai ser na razoabilidade máxima. Não vai bater no teto. Vai chegar quase lá, vai chegar querendo chegar, vai chegar chegando, vai chegar igual o Chaves, sem querer querendo, né? Vai chegar quase chegando. Não tem condição. Porque o momento que você souber quem é Deus, você não serve mais para viver neste mundo. Dr. Miles Monroe, eu sentia que ele ia morrer. Eu sentia de alguma forma. Ele começou a falar frases e coisas que nós, já humanos terráqueos, não estávamos mais entendendo. Se pegar os últimos sermões dele, os últimos 2 sermões dele, você fica assim, separa o vídeo várias vezes para tentar entender uma frase que ele fala. Já está falando a língua lá de cima. A outra língua, aquela que é sobre tudo. Aquela antes da vírgula, que eu falei do Bereshit, lembra? Aquela antes da vírgula. Ele falava uma coisa que você...
Ele estava certo, mas você falava assim, meu Deus, espera um pouquinho, pausa, volta, ouve de novo, porque a gente não consegue alcançar a dimensão. É isso. Então, é muito importante entender isso aí, porque esse povo que foi muito inteligente, palmas para os gregos, né? Palmas para os gregos, meu Deus do céu. Mas eles, fizemos uma metáfora aqui no começo da aula com o Dr. Gilmar, pegaram a bola lá do lado da defesa, veio para o meio de campo, tal, nós para fazer o gol, eles olharam para um lado, olharam para o outro, não sabia, veio o Evangelho, fez a goleada, jogou para dentro. Veio o Evangelho, né? Aí veio o nosso mestre dizendo, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira. Jesus é tudo, glória a Deus, né? Isso é maravilhoso. Pessoal, alguma pergunta? Mais uma participação? Sim, Willi. Sim. É, não, não, olha só, se alguma coisa, tivesse Deus encontrado no paralelo, um outro teria inventado, ou feito, ou realizado, ou produzido. Não. A palavra é criador. Então, dele veio todas as coisas. Mas aí tem uma pegadinha, aí tem uma armadilha. Se de Deus veio todas as coisas, será que o mal veio também? Ele não é mal? E aí? Se a origem dele não é má, se ele é Deus bom, 100%, como é que veio o mal? Mas a Bíblia fala que ele tem o poder de criar. Salmo 104, eu crio o mal, eu crio o bem. E outra coisa, Deus deu a capacidade de nós interagirmos com o livre-arbítrio. Por ele ser justo, ele colocou à disposição uma versão do mal, pela qual eu posso optar em fazer. Então, na verdade, sim, irmão Alberi, dele vem todas as coisas. Ele é o Criador, ele é o... Na verdade, Deus não tem origem, né? Não pode nem dizer que ele coexiste com quem, não tem, nem coexiste. Essa expressão, ele é. Que existir é trazer algo à existência. Então, sim, dele veio todas as coisas. Agora, aqui na ponta, por ele ser justo, ele deu capacidade de alguém ser o que ele nunca foi. Ele deu capacidade da pessoa ser o que ele nunca foi. Por exemplo, mal, ele nunca foi. Mas por ele sabia que era mal. Ele conhece tudo. Ele sabe o que é mal. Mas por ele ser Deus e justo, ele deu oportunidade de você também errar, coisa que ele nunca fez. O que não significa que tem erro nele, ou que tem maldade nele. Você compra o carro para o seu filho, sabe? Você fala, meu filho está aqui a chave do carro, está aqui às vezes trânsito, o carro para o seu bem, para a sua escola, para você, para a faculdade e tal. No caso, você tem uma filha aqui, né, que estuda aqui? Então, você joga para ela, dá um carro para ela e tal, mas ela decide fazer cavalo de pau lá na orla, lá na Vila Trânsito, na Vila Trânsito. Daqui a pouco você recebe uma ligação da polícia, ó, você é pai da Esther? Você é pai da Esther? Ela estava 140 aqui, pai da roda gigante. Aí você fala, peraí. Aí eu pergunto, você deu o carro para ela fazer isso? Não. Você deu o carro para ela ir para a escola, para estudar e tal, mas ela que fez 140 por hora. Coisa que você nunca faria como pai. Esse que é o problema de você entender Deus. Porque tem um pessoal que fala assim, se Deus é bom, maravilhoso, tudo veio dele, por que veio mal a maldade? Até o diabo veio dele? Ele criou o diabo? Ele também criou o diabo, criou os anjos todos. Mas Deus, por ele ser Deus e justo, que é a teodiceia, ele dá a oportunidade de você ser o que ele nunca foi, inclusive humano. Ele nunca foi humano? Ele nunca foi humano. Diz a Bíblia que os anjos queriam ser. Os anjos ficam por lá com inveja. Nossa, como é que você é picanha? Como é que é uma picanha, né? Como é que é? Como é que é? Os anjos... Então, Deus... A Bíblia fala que Deus nos fez um pouco menor que os anjos. Ou seja, a oportunidade de sermos humanos, o que nunca foi, né? Deus, por exemplo, ele é dicótomo. Deus é dicótomo. Se você colocar uma tabela vai começar devagar, quer ver? Deixa eu começar devagar agora. Devagar não é de ser devagar, é devagar de... Se Deus colocar uma tabela absoluta e a tabela relativa, na tabela relativa, nesse caso, na tabela relativa, isso é uma tese, nós temos somos pouco maior que Deus nessa questão do corpo, porque ele não tem corpo humano, ele é dicótomo, nós somos tricótomos, e Cristo agora é quadricótomo. Então, quer dizer, olha só, ele quadricótomo.
Ele era como Deus, ele quadricótomo. Ele era como Deus, tinha espírito e alma. Ele adquiriu nosso corpo. Ele nasceu de Maria, espírito, alma e corpo. E agora ele tem um corpo glorificado, que não é igual de ninguém. É o quarto significado, que é um corpo que ninguém tem, do qual agora é a primícia de novo. Ele é o primeiro de novo. Então, Deus deu a oportunidade de a gente ser o que ele não é. No absoluto, ninguém é maior que Deus, não existe isso. E Deus não mede nada pelo relativo, e sim pelo absoluto. No absoluto, não tem maior do que Deus. No relativo, em comparação, a gente tem algo que ele não tem. É até perigoso usar a palavra maior do que Deus, não existe, mas temos o que ele não tem, né? Quando Cristo morre na cruz, na verdade, ali no momento que ele fala, Pai, me perdoa, quem sabe o que faz, e depois ele fala assim, Pai, por que me abandonaste, né? Que interpretam isso como abandono de Deus na visão do escritor. Mas se você entender bem o que está acontecendo ali, Jesus ele foi a última barreira da ira de Deus. Quando o pessoal mata Cristo na cruz, eles conseguem atingir a medida da ira. A medida da ira provoca acidentes, provoca revoluções, provoca... Se imaginar, a ira de Deus, ela vem para arrebentar. Eles conseguiram, com a morte de Cristo, atingir a ira. E Deus veio com a ira. Só que aí Cristo segura e diz, Senhor, estou aqui, perdoa. Ele não ia matar Jesus espiritualmente. Então, a cruz segurou a ira de Deus. A mesma ira que é contida pelo sangue propiciatório. Está pegando, pessoal? Qual que era a razão do propiciatório? Do sangue lá. Era para aplacar a ira. Calma, Senhor. Calma. A cruz está vindo. Calma. Quando Cristo morre, o homem vai no ápice, Deus tinha que responder com justiça. A justiça se responde com justiça. Deus, quando vai responder, Cristo fala, eu sou o sangue salpicado de uma vez por todas. Estou aqui agora. Agora é para sempre. Calma para sempre agora. Calma, porque eu vim aqui. Eu sou cordeiro morto. Aí vinha a ira de Deus sobre Jesus. Pá! Sobre ele. Esse abandonaste não era porque Deus queria abandoná-lo. Eu sempre uso a metáfora de um julgamento, o juiz aí, o julgamento de um juiz que julgou, quer dizer, não sei nem se tem isso na magistratura, mas na ideia de que um juiz julgou o filho dele, julgou o filho dele. E aí o tribunal condenou à morte. Ele bate o martelo como um juiz e sentencia o filho à morte. Ele desce do tribunal, acabou o tribunal, ele arranca a toga, ele abraça o filho no corredor e chora, filho, como pai eu te amo, como juiz eu te condeno. Ali Deus veio para cima de Jesus, tipo assim, olha, como pai eu te amo, mas como juiz eu preciso pôr a minha ira. Aí vem o sangue do cordeiro e a placa. Era o único sangue que podia fazer isso. Nenhum outro sangue poderia ter feito isso. Aplacou a ira. Aí Deus vira o rosto, porque Deus é tão santo que ele jamais viu o pecado. Tão santo que ele é. Quando fala que Deus viu o pecado, Deus reconheceu o pecado sobre a humanidade. Mas os olhos dele nunca viram isso. Então Deus é dessa forma. Então é assim que você conhece esses mistérios. Desculpa eu dei uma devagar, aí dei uma viajada aí, mas... Da ira. Sim, com a morte de Cristo. Não, toda vez que a ira volta, veja, esse é o mesmo critério que Deus usou lá no dilúvio, por causa, ele falou, tem uma causa para fazer isso. Ele usa o mesmo critério para dar a terra para Abraão. Ele fala, ó, exatamente, assim que se completar a ira dos amorreus, note que não é pecado, tá? É iniquidade. A iniquidade e o pecado são diferentes. A iniquidade, que se completar a iniquidade, eu vou dar para vocês a terra. Na verdade, a iniquidade é a que extrapola. O pecado é passivo de perdão. A iniquidade, não. Ela é ativa de outra coisa, perdão. Então,
assim, eles estão fora. Por isso que eu vejo aqui, por que Deus está demorando? Aquela pessoa está errando, faz o que quer, não acontece nada. Ela está juntando aí. Deus não pode ser acusado. Como é que é? Eu tenho a resposta para isso. Você que está perguntando. Você que estava perguntando, pode falar. Exatamente. Mas há um fator cirúrgico aí. Há um fator cirúrgico aí. Porque, na verdade, a essência do diabo é a mesma essência de Deus. O diabo é espírito. Ao contrário de nós, segundo Gênesis 1, somos criados alma vivente. Somos feitos alma, não espírito, alma vivente. O Espírito Santo de Deus é só a nossa vida, e o corpo é o que recebe. Mas o diabo e seus anjos, eles são como Deus no sentido da estrutura dicótoma. Eles são um espírito que possui alma. Na verdade, quando Deus salva o homem, no caso do perdão, ele salvou a Renete, salvou a Tadeu, salvou o Beri, porque a alma decidiu. Eu me arrependo dos meus pecados. A alma é a minha essência, o espírito é a minha subessência. Em Deus, o espírito é a essência, a alma é a subessência. A essência, quando invade a essência, quando vai para a essência, ela é invasão. Não pode. Eu não posso chegar agora aqui e entrar na Argentina, por exemplo, e dizer, conquistei a Argentina. Não, vai ter guerra. Agora, se eu casar com a Argentina e ter um filho argentino, né, Márcio? Ele pode ser presidente? Pode. Aí o meu filho argentino pode ser presidente e entregar para o Brasil. Essa é a portinha. Então, quando eu aceito Jesus, a minha portinha chamada Espírito abre. Deus verifica o meu espírito, segundo Efésios capítulo 2, versículo 7. Isso vai para a alma e salva a alma. O diabo não pode ser salvo, não dá perdão, porque ele abdicou da eleição. Ele já era eleito. Para começar, já era eleito. Ele abdicou quando disse, você diabo. Você abdicou. Nesse momento agora, Deus não pode salvá-lo, porque como é que Deus vai entrar? A essência, na outra essência, a invasão. A Bíblia fala que salvação é habitação. Então, ele tem que entrar na subessência, e a subessência dele é a mesma de Deus, que é a alma. A nossa essência é a alma, a subessência é o espírito. Então, a essência de Deus entra na minha subessência e conquista a minha essência. Entra na portinha e vai. O diabo não consegue fazer isso. Então, ele está eternamente condenado. Não há, a não ser que Deus tenha um dispositivo que eu não conheço lá, na eternidade, que nos convença de outra linha de investigação. Mas, a priori, é isso aí. O diabo abdicou pela eleição, entendeu? Uhum. Yeah. E o princípio significa a primeira lei. Quando inventaram o carro, né, o carro ele foi desenvolvido. Até hoje estão desenvolvendo o carro. Cada dia aparece um botão novo aqui, um negócio novo aqui. Cada dia vai crescendo. A gente andou em carro que não tinha freio ABS, e não tinha cinto de segurança, era liso o banco, e hoje em dia tem freio ABS, aquilo, aqui. Então, o homem ele começa o projeto e desenvolve à medida que ele vai caminhando. Deus, quando ele desenvolveu o mundo, ele já criou o princípio. Ele já antecipou a regulamentação de qualquer situação que pudesse acontecer. Aí você vê os princípios que estão aí regendo a Terra, né? Nesse caso. É isso aí. Exato, porque exatamente, ele não pode usar para salvação, não. É por isso que ele endemonia as pessoas. Então, é por isso que ele endemonia as pessoas. A pessoa ele pode invadir a essência com a subessência. Ele endemonia por causa disso aí, possessa as pessoas por causa disso. E Deus não possessa ninguém. Mas ele tem poder de fazer, mas ele não possessa ninguém. O diabo é tão sujo que ele usa isso, ele sabe, pode usar. Aliás, o diabo não erra, ele faz você errar. Pelas leis. Você erra dentro das leis, cara. Interessante isso, ele faz você errar
dentro das leis. E ele cobra isso de Deus, né? Como se ele tivesse... porque ele conhece, o mundo espiritual ele conhece, tanto quanto Deus, ele sabe o que está fazendo, entendeu? É interessante. E há um termo de ligamento entre elas, porque a Bíblia fala lá, Romanos, nele tudo subsiste, né? Se sustenta. Você vê que os... Então, esse aqui é o ponto. A formação do átomo que tem o próton, nêutron e elétron, eles têm uma velocidade tão grande entre eles, que formam barreiras, né? Há uma força que não os deixa colidir, nem tampouco se separar. E você vê no universo que os planetas se chocam. Há um campo de força de um de outro se acomoda. Eles vão se acomodando. Aí a Bíblia fala que nele, aí você faz um link com João no capítulo 1, ele é o verbo, tudo foi feito, nada sem ser ele. Ele está ali, ele é aquela força que sustenta. Exatamente. Por isso que você tem o poder de orar e acalmar a tempestade, porque ele está na tempestade, ele pode fazer isso. Por isso que ele chegou lá no capítulo 21 de Gênesis, dá ordem, os peixes vêm e enche a rede dos peixes. Os peixes deram pescadinha assim, ó, vocês viram aí, vocês ouviram os peixes? Hã? O Criador está aí, ele está ali, ó, o Criador. Está ali, aqui na Galileia, ele está ali, vamos lá, está chamando a gente. Então, assim, porque ele está lá também, né? Ele está lá também. É por isso que você tem que entender uma coisa. Por que o sangue dele resolve, meu? Por que outro sangue não resolveria, meu? O que está acontecendo aí? Porque o pecado de Eva foi na carne. Eva não pecou. Ela pecou na carne. Aí a consequência foi espiritual. Cristo sai do espiritual e arruma na carne o que Eva fez, para devolver o espiritual de volta para a gente. E aí vai, né? É isso aí. Por hoje tá bom, pessoal? Amém. Olha, porque eu não entrei em projeção profética. O dia que eu entrar... se vocês quiserem um dia marcar a aula da projeção profética, não pode ser o seminário, tem que ser 2 horas de aula. Porque aí só que você não sai daqui meio. A projeção profética. A projeção profética. Ok, pessoal de casa, valeu. A gente volta semana que vem. Deus abençoe cada um aí. Beleza?